Estamos em mais um episódio do Primotech, o podcast de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H2S acento no I e 2 L's no Candela. Sou uma programadora de formação, atuando com educação técnica aqui no Grupo Primo. E eu não estou sozinha hoje para falarmos sobre inteligência artificial, o quanto ela já está no seu dia a dia e se ela realmente pode nos matar como humanidade. Então, tenho aqui ao meu lado o senhor Mário Trentin, conselheiro de tecnologia do Grupo Primo. Seja muito bem-vindo. Legal, vamos ver aí, temos especialistas aqui sobre inteligência artificial, vamos aprender bastante. Maravilhoso. Temos também o nosso CTO, Rodrigo Janotto. Legal, eu tô aqui para aprender com os mestres. Tô na frente Doutores, de meu. três doutores aqui em inteligência artificial. Maravilha. Temos também aqui João Miranda, que é Tech Lead Back-End e também sócio do Grupo Primo. Prazer estar com os senhores. Vou aprender com todos os outros. Muito bom. E temos duas pessoas aqui, nossos convidados que não são da casa, né? Todo mundo aqui Grupo Primo, mas temos duas pessoas que não são da casa e que vão compartilhar um pouquinho, assim, do que elas vêm fazendo. Senhor polêmico Carlos Melo, que é ex-piloto da Força Aérea e cientista de dados. Vim aqui só por causa da polêmica e do bullying com R. Muito bom. O pessoal que acompanha o Carlos Melo já ficou feliz só por essa fala, eu tenho certeza absoluta. E por último, mas não menos importante, doutor Fábio Moraes. Ele é professor de radio-oncologia e inovação na Queen's University e mora nas terras geladas de menos de 30 graus. Exatamente, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser uma honra aí bater um papo com essas feras. Então vamos começar já trazendo uma elucidação do nosso tema central. Vamos começar com o que é inteligência artificial. Quem conta pra gente? Inteligência artificial, eu vejo hoje que as pessoas têm muita... Ver termo na TV, né? William Bonner vai falar, machine learning, deep learning, data analytics, business intelligence. Mas as pessoas ficam imaginando talvez um robô assassino, um robô não assassino, sei lá, Skynet, qualquer coisa do tipo, quando é muito mais simples, os exemplos estão no dia a dia. Aquele filme que, poxa, você tem um monte de coisa pra fazer, só vou ver mais essa série. A Netflix vai lá e mete aquele filme que você queria ver. Ou a Amazon, ela coloca aquele livro que você nem sabia que queria comprar e compre com um clique. Então, são o seu cartão de crédito bloqueado numa compra. São esses exemplos do dia a dia. E eu acho que é uma coisa interessante pra gente trazer. Inteligência artificial no dia a dia. Um pouco menos abstrato, um pouco mais real. Sensacional. Eu acho que só adicionando a isso, é importante lembrar que a inteligência artificial é um ramo, né, da ciência da computação, onde a gente tenta fazer com que os computadores, como o Carlos disse, se tornem inteligentes, conseguir entender o nosso comportamento, entender os nossos desejos e assim trabalhar o dado e trazer algo ou uma predição ou um resultado que possa impactar aí em melhores vendas, melhores vidas, desafios. Então, trabalhar com dado para que a gente tenha aí um desfecho ou uma nova categoria. Legal. João, é um conjunto de ifs? É um conjunto encadeado de ifs, são várias sequências de se e não se, mas no fundo é muito similar, assim, é o processo de tomada de decisão na sua essência, é da onde a gente parte. Eu quero tomar uma decisão para algo ou prever uma possível decisão no futuro, e que pra gente na programação a gente trata muito com if, né? Faz isso ou faz aquilo. Se você fizer vários isso ou aquilo constantemente ao seu dia, você também está aplicando o processo inteligente, então o conceito básico aí seria o processo de tomada de decisão. Legal. Janotto, a gente utiliza isso aqui no Grupo Primo? Você como uma pessoa que está à frente de tecnologia? Não fala da sequência de Ah, ifs. meu Deus do céu. Sim, a gente utiliza. Eu acho que tudo na nossa vida hoje tem inteligência artificial, né? E a gente vem vivendo um hype, né? Muita gente falando sobre isso, às vezes até, de certa forma, comparando isso com robôs, como você trouxe, né? Mas, no fim, a grande hype está relacionada ao aumento do poder computacional, à era da informação, a volumetria de dados que a gente tem e que, com grandes computadores, com grande processamento, a gente conseguiu trazer o cenário aqui, por exemplo, da recomendação da Netflix. Se a gente pensar no passado, que tínhamos locadoras, e tinha o cara lá que sabia que aquele cliente gostava de romance. Então, ele interpretava ali, já colocava, orientava, por que você não vai e leva esse filme aqui de romance para tua casa também? Hoje, né, através de dados, já temos algoritmos entendendo o comportamento das pessoas e recomendando algo. Aqui dentro do Grupo Primo, por exemplo, uma das nossas práticas aqui que envolve inteligência artificial, por exemplo, é todo o nosso mecanismo de proteção de segurança dentro da Amazon. Obviamente, a gente usa um serviço gerenciado ali,
que a gente chama de WAF, mas o WAF ele tem uma série de regras ali que interpretam, por exemplo, requisições chegando de países estranhos e começa a tomar as decisões do que ele bloqueia, do que ele permite, né? Esse é um dos exemplos, tá? Tem vários outros. Sensacional. Então, vocês falaram alguns exemplos de coisas que estão no dia a dia de todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Seja um Google Search, seja um Google Tradutor, seja uma recomendação de conteúdo da Netflix, da Amazon, ou seja, tá mais próximo do que as pessoas podem imaginar. Mas nos últimos anos, a gente vem ouvindo isso sendo falado com muito mais intensidade. E muitas pessoas eu ouço dizerem, é novo, né? Inteligência artificial é algo novo. Python, que é a linguagem que a galera usa, é algo novo. Eu queria ouvir de vocês, gente, é realmente algo novo? Não, não é novo. Na verdade, o Deep Learning, né, que é o que a gente tem para o estado da arte para várias tecnologias, para várias áreas do conhecimento, são papers de décadas. Só que o que viabilizou? Você não tinha como resolver analiticamente, você não tinha poder computacional e você não tinha um volume de dados. Porque a inteligência artificial, a gente treina um modelo. O modelo é um algoritmo de computador. O treino dele está diretamente ligado à quantidade de dados. Quanto mais dados você tem, por exemplo, vou prever se um paciente meu ele tem uma probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular. Quanto mais históricos de pacientes passados eu tiver, esse teve, esse não teve, baseado em altura, peso, colesterol, etc e tal, o meu modelo tende a resolver com mais acurácia. Então, assim, Python também é uma linguagem da década de 90 para frente, mais ou menos ali. Então, o que aconteceu é isso, barateamento das tecnologias. Hoje você compra GPU, você compra memória RAM, você não precisa ter a máquina, você processa na nuvem, AWS, Google Cloud, etc., e o volume de dados que estão sendo produzidos, né? Então, a era da informação, alguns vão falar. A gente passou também a compartilhar muita coisa, né? Muito conhecimento que às vezes estava restrito a um grupo de pesquisa, agora com o advento, claro, a expansão cada vez maior dos hubs de compartilhamento, a gente começa a usar informações de outros pesquisadores. A gente começa a ter reunir um conjunto de ativos cada vez maior. Às vezes coisas simples do nosso dia a dia, que estão ali coletando dados sobre a gente, quem sabe exista por trás de uma grande rede de supermercados um compartilhamento de informações sobre inferência de produtos. E isso também é um advento que vem a facilitar, tornar mais presente no nosso dia a dia toda essa mecânica aí de inteligência. Eu acho que, além da parte tecnológica, a gente melhorou como a gente coleta e organiza dado, né? Porque sem dado não tem inteligência artificial, não tem como a gente analisar e aí trazer novos desfechos e entender melhor esse dado. Por exemplo, na medicina, até 5, 10 anos, todos os prontuários eram escritos à mão. E a gente tem aí, todo mundo sabe que letra de médico é quase impossível de ler. Então, com aqueles prontuários à mão, é como se não tivesse nada, né? Então, hoje a gente começa a coletar dado mais padronizado, a gente começa a dividir dados e a partir daí a gente começa a entender e trabalhar esse dado. Então, além desse crescimento do poder computacional e da tecnologia estar mais democratizada, né, acessível, o dado está um pouco melhor. A gente tem muito a melhorar ainda. A gente produz uma quantidade gigantesca de dados, tem até aquela famosa frase do Eric Schmidt falando que a cada X tempo a gente produz o que a gente não produziu, que a gente produziu como humanidade até o ano 2000, por exemplo, né? Que a cada X minutos lá. É muito louco parar para pensar nisso, né? Porque hoje, com o advento da internet, com a quantidade aumentando de pessoas com o poder de ter um celular nas suas mãos, né? Pessoas comuns, né, que não sejam pessoas de tecnologia, podendo ter um computador na sua casa, elas estão produzindo dados. E muitas das vezes não são dados como, por exemplo, postar uma foto, mas dados transacionais também. Dados que geram logs, né, tipo, de comportamento. E através desse comportamento, a gente também é dado para ser usado para uma inteligência artificial. E aí eu acho bacana também a gente situar, poxa, a audiência está pensando, beleza, eles estão falando de inteligência artificial e estão falando de dado, como que uma coisa chega na outra coisa, como que o dado, a transação que eu escolho no mercado, vira uma inteligência artificial. Acho que talvez os doutores possam explicar para a gente, aí eu vou consultar os universitários. Essa questão é interessante, até a coleta, né, que fala na farmácia, senhora, você pode dar o CPF? Esse CPF é interessante, tem plano de saúde também? O como que são coisas Vai que enriquecendo os podem dados, né? enriquecer, são dados. Os dados são o quê? Textos, números, imagens, vídeos, tudo isso é dado, o que é para ser armazenado. Mas a inteligência, até uma questão polêmica, em alguns países, né, que o plano de saúde pode atrelar a decisão de aceitar a pessoa ou não. O consumo numa farmácia, por exemplo, pode falar que você tende a desenvolver uma doença daqui a 20 anos. E talvez quando você
cruza os dados com um plano de saúde, o plano pode se recusar lá na frente. Então, olha só, o que é um dado que ele vai sendo coletado num simples CPF, às vezes que a gente informa para ganhar R$2 de desconto. A gente acha, né, que é para ganhar R$2 de desconto. Exatamente. E Tá depois a gente vendendo tá pagando a alma um no dia, futuro, talvez né? um plano de saúde caríssimo ali. Faz sentido, eu não sei da área de saúde, não sei como que é lá no Canadá, tem essa polêmica. Não, eu acho que faz todo sentido e a gente tem dado sendo coletado a todo momento, né? E o que a gente quer aí é tentar caracterizar, né? Quando a gente fala em dado, a gente quer ter informação que possa transformar aquela informação numa tomada de decisão. Por exemplo, hoje lá na universidade, a gente tem um projeto onde a gente estuda pacientes com depressão e como eles mexem no celular, como eles estão digitando, quantas vezes desbloqueiam o celular e até mesmo pela feição na abertura por face, a gente está conseguindo predizer se eles vão ter uma recaída, vão precisar trocar de medicação, vão precisar ir para o pronto-socorro. Então, tudo é dado. Então, tudo que gera uma informação que pode conectar pontos para daí levar a um outro resultado, a gente trata como dado. Então, isso pode ser desde o CPF até dado de peso, altura, como mexe no celular, as atividades do dia a dia e etc. Pegando esse gancho que o João trouxe, a gente vai para um outro termo muito famoso hoje em dia, que é a ciência de dados. Então, a gente partiu do que é inteligência artificial, e daí tem 1 milhão de termos que a gente ouve por aí, mas a gente já fala sobre eles. Mas a gente ouve muito falar sobre ciência de dados, tanto como ocupação, o cientista de dados, e também como área. Tem empresas que têm uma área inteira de ciência de dados, né? Ou tem um head de data, né? Como a galera fala, um diretor de dados. Vamos falar um pouquinho mais sobre um passinho atrás antes da inteligência artificial, que é, de fato, fazer uma ciência em cima dos dados, que muitas das vezes não necessariamente chega a ser o uso de um algoritmo de inteligência artificial. Ciência de dados, se a gente considerar um guarda-chuva gigante, embaixo dele a gente vai encontrar esses termos como Analytics, Business Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, mas é uma área do conhecimento. Então, ciência de dados é uma área do conhecimento que, como o nome diz, faz ciência. O que é ciência? Tem um método por trás daquilo e a gente tende a atrelar automaticamente, o cientista de dados, ele sempre constrói um robô, inteligente artificial. Só que a verdade é que a maior parte dos problemas, eles não vão chegar a essa etapa. Uma das etapas da ciência de dados é você entender o contexto do seu problema. É o business understanding, é você delimitar o escopo, você assumir premissas, você fazer uma pergunta de pesquisa, você entender o que você quer resolver. E às vezes você vai dar um jeito de coletar, passar um questionário na sua empresa, você vai atrás dos dados, que é o papel do cientista, coletar dados, limpar esses dados, processar, e às vezes o próprio insight que ele vai tendo, ele vai ajudar a quê? A um processo decisório. A finalidade de ciência de dados é dar insumos para que os decisores, um board administrativo de uma empresa, um board estratégico, ele consiga tomar melhor uma decisão. Essa é a finalidade. Normalmente não vai precisar chegar a um modelo de inteligência artificial realmente. Aí você está falando de uma análise estatística também, né? Seria isso. Porque eu não sou da área aí de dados, né? Mas pensando como um usuário, a gente tem muitos sistemas de apoio à tomada de decisão. Acho que alguns deles mais do ponto de vista de organização, então clusterizar umas informações de cliente, financeiras, poder tomar decisões naqueles blocos. Então imagino também que existem, se você puder explicar melhor, né? Que existem níveis de inteligência. Então, estatística, né? Fazer o bullying com R, né? Sofri muito com ele ali, não quero nunca mais ver na vida. Eu fui usuário por 2 anos de R no ITA. E conseguiu ser... Eu já tô limpo. Era isso que eu ia perguntar, né? Conseguiu se livrar dele. Mas tem tanto essa parte que talvez venha ali de estatística, se você puder explicar uma arvorezinha disso aí. Como que a gente organiza esses problemas e tomamos decisões nós mesmos, mas acho que hoje nós estamos chegando a ter máquinas que quase tomam decisão, né? Que seria como uma inteligência aí muito maior. Como é que é isso? Um outro exemplo, até que está dentro do guarda-chuva que eu considero como ciência de dados ali, é a construção de um dashboard. Não é uma coisa tão simples, né? Virou moda, às vezes, assim, hype também. Tem que construir um dashboard de maneira pictorial, ponteirinho, como se parecesse mais o design da Tesla. Só que a escolha de quais métricas você vai colocar para o decisor, ela importa. Qual tipo de gráfico vai conseguir comunicar? Uma dica já dou para o pessoal, nunca usem gráficos que tem nome de comida. Então, pizza, não, desconsidere. É o que o pessoal mais gosta. Não, desconsidere. Mas a escolha do gráfico, então, faz parte do data science, a ciência de dados. Quais KPIs, né, os KPIs que a gente vai utilizar? É um processo que está dentro, o cientista ele vai auxiliar também.
E às vezes não precisa nem chegar numa análise estatística mais aprofundada. O fato de eu coletar com uma técnica de web scraping, o que é? É um robozinho que ele vai naquelas páginas, ou que o Buscapé, eu acho que é o Buscapé Pega que ele informações faz. de preços Isso, lá. pega informação. crawler. Google, né? É o crawler. Ele vai Google. lá e vai pegar aquela informação. Você pode fazer um sistema automatizado de coleta de informações que cria um pipeline, uma sequência de processos que trata esses dados. Isso também é data science. Então, realmente, é difícil a gente especificar uma coisa. O papel do cientista é isso, mas ele tem que saber como que ele pode auxiliar sempre o processo de tomada decisório. Muito legal essa questão do data, que você falou a respeito da escolha dos gráficos e tudo mais, ele tem nome, né? É até a gente já conversou bastante Sim, sobre sim. isso dentro da sua plataforma. Eu dou aula nisso lá na Escola Conquer, que é Data Storytelling, que é justamente você pegar o conhecimento de Business Understanding, né? De entendimento do negócio, dos dados que você já processou, que você fez um entendimento e agora você precisa apresentá-los. E o apresentar não é simplesmente, um palestrante profissional vem aqui e apresenta. Não, é uma pessoa que entende do negócio, que entende dos dados, que vai entender qual que é a melhor maneira de trazer para as pessoas, às vezes, não técnicas, pessoas que não são de ciência de dados, mas utilizando ali princípios de Gestalt, princípios de design, para que a gente possa tornar aquela visibilidade mais interessante e até ajudar numa tomada de decisão que a pessoa não se importaria se aquele visual fosse ruim. E eu acho que esse ponto é muito importante, né, para a gente mostrar para as pessoas que não só cientista de dados tem que entender e trabalhar com dados. Então, todo profissional tem que entender aí a lidar com esse dado, interpretar o dado e apresentar o dado. E isso, hoje, na medicina, eu vejo cada vez mais essa importância, porque a gente tem esses cientistas de dados que vão trabalhar os nossos dados e transformar aquilo em uma informação que é digerível e que vai ajudar numa tomada de decisão. E isso não é só em tomada de decisão de negócios, de business, mas sim uma tomada de decisão de tratamento de um paciente, entender os fatores que se associam com uma doença, entender como que é a sobrevida daquele paciente, isso tudo relacionado com essa ciência de dados. Então, esse profissional que tem essa base forte em matemática, em estatística, que sabe analisar, descrever, e aí ele se junta com outro profissional que não tem esse expertise, vai conseguir fazer um storytelling e apresentar Muito esse melhor. dado da melhor maneira para que as pessoas entendam e que impacte no mundo real, não só ali no papel. Acho que esse talvez seja o maior mito que a gente tem quanto à análise de dados, que as pessoas, o público geral acha que você precisa ter um completo domínio da matemática e da estatística para trabalhar com isso, assim. E um fato curioso, assim, importante, tem uma amiga que tinha uma loja de roupa e a gente estava conversando e a gente, por algum motivo, entrou no assunto tecnologia, ela falou que não entendia nada sobre dados. Não, isso eu não entendo. Em algum momento ela chegou, não uso o programa, não entendo. E eu comecei a questioná-la no sentido assim, beleza, você anota todo mundo que comprou com você? Ah, sim, eu anoto, todo mundo comprou comigo. Falei, então, peraí, a gente tem um primeiro passo aqui. Toda a camada que a gente veio discutindo Coleta aqui de de dados. ingestão de informação, ela já estava fazendo. Eu falei, beleza, e você sabe as pessoas que compram com você com frequência? Ah, eu sei, eu tenho uma lista aqui no WhatsApp de todo mundo que compra comigo. Falei, parabéns, você tratou o dado da forma como você tinha ele, você acabou de tratar. E aí, o que você faz com esse pessoal? Ah, geralmente eu faço promoção específica para eles. Pronto. Já Ela tem- fez todo o pipeline de dados, é claro que é uma visão abstrata aqui, mas ela fez todo o mesmo pipeline sem ter nenhum completo domínio da matemática. Claro que ela entende um pouco, mas não precisa ter o completo domínio da coisa para conseguir usar isso no dia a dia. Eu acho que talvez seja esse o nosso maior mito, né? E é exatamente isso que a gente vê na saúde, né? O profissional de saúde, você pergunta para ele, você conhece seu paciente? Conheço. Você sabe qual diagnóstico ele tem? Eu acredito que sim. Você sabe quais são os fatores de risco? O que se associa com isso? Sei sim. Você sabe qual é o potencial tratamento? Então ele está colocando todos os dados juntos, está analisando aquele dado para tomar uma decisão. Ele está sendo um cientista de dado do mundo real e não está usando matemática, não está usando a estatística para tomar aquela decisão, mas ele está associando fatores para aí chegar num diagnóstico e num tratamento. É claro que a gente também não está dizendo que não é importante, né? Claro que quando a gente potencializa esse domínio com a matemática e com a estatística, a gente chega a volumes de abstração muito maiores, assim, Traz entender... uma sofisticação e escalabilidade. Né? Exato, a gente começa a entender dados que parecem não estruturados, né? Que talvez a gente entre nessa discussão mais para frente, mas começar a entender coisas que não são visíveis a olho nu, uma percepção natural das coisas ali. E nada do que vocês estão falando é novo, né? O médico sempre fez isso, a pessoa que tem a sua própria loja sempre fez isso, e aí a gente vê nos últimos anos, além da inteligência artificial e todos esses termos se tornarem
quase que do dia a dia, né? Assim como algoritmo, agora todo mundo fala algoritmo, às vezes não tem nenhuma real noção do que é algoritmo, mas está no dia a dia das pessoas, né? Já se tornou uma palavra comum. A gente tem também um movimento muito forte do tal do data-driven, né? Que é você tomar uma decisão exatamente como vocês falaram, baseado em dados. A gente até brinca, né? Menos feeling, mais data. Então, você, ao invés de tomar simplesmente uma decisão acrítica, sem uma reflexão e sem um embasamento, é você ter alguma coisa para justificar. Por que eu estou tomando essa decisão? Será que essa decisão é melhor? Talvez eu não tenha um espaço amostral, né? Talvez eu não tenha tantos dados assim suficientes para falar assim, certeza 100% de acurácia que vai dar certo, mas eu tô embasado em alguma coisa aqui, né? Tipo, seja uma experiência prévia, seja uma experiência de outras pessoas, seja um dado do IBGE, mas eu tenho alguma coisa para eu tomar essa decisão. Eu acho que aí traz até algumas das questões polêmicas que a gente estava falando. Oba. Não, agora é a hora das questões polêmicas, né? Já beber água. Porque talvez tudo isso já existia, talvez não, já existia tudo isso, né? A gente fazia isso como humanidade, mas que o poder computacional e o armazenamento de dados leva isso para outra escala. Que, por um lado, traz muita produtividade, muita efetividade, né? Eu vejo como um usuário, não crio nada de dados, mas, por exemplo, sistemas de gestão de projetos que a gente usa, a maior parte deles hoje tem previsibilidade de tudo. Então, hoje tem até os assistentes, né? Então, você tem um assistente de gestão de projetos, quando você monta um cronograma e adiciona os recursos, um assistente que chama PMoto, por exemplo, ele pega e te diz, olha, que esse recurso que você colocou aqui, sei lá, o João reduz a duração da tarefa porque ele é mais rápido que as outras pessoas, porque ele já pega isso de histórico dos seus outros cronogramas, né? Então, por um lado, isso acelera bastante, substitui algumas decisões, talvez reduza o número de gestores de projetos, por exemplo, mas acho que a grande preocupação também é, será que tudo isso toma uma melhor decisão? Ou a gente sempre precisa passar por um crivo humano, né? Os programas de engenharia também têm tido isso, né? Tem um programa da Dassault também que você faz todos os desenhinhos, seleciona os materiais e ele te diz, olha, eu acho que esse material não é o melhor. Mas ele faz um acho, ele não troca. Enquanto que a gente tem os sistemas autônomos aí, que aí eles decidem e já trocam sem você saber, né? E até pensando na saúde, né? Isso é extremamente Na arriscado se a saúde, gente pensar, por exemplo, dele tomar de fato uma decisão, ou como o Google até lançou em 2021 no Google I.O., que era você poder dizer o que você tá sentindo, que as pessoas já fazem isso com o Google já, né? Você já vai lá e... Mesmo, né? Ele já faz... O resultado é curioso, sempre dá câncer. O médico não falem isso pra oncologista minha aqui esposa. pode falar pra gente. Mas, poxa, tipo, eles falaram que iam lançar de fato um aplicativo que a pessoa poderia, com muito mais acurácia, ir lá, colocar e ele ia dar um diagnóstico. Mas, isso, assim, pelo menos na minha cabeça, é completamente arriscado, né? Eu vejo isso como muito arriscado, especialmente no momento que a gente vive, que a gente ainda está trabalhando para melhorar o dado e para melhorar os nossos algoritmos de tomada de decisão. Hoje os algoritmos nos ajudam no suporte à decisão. Então, a gente dá um guia, um norte, assim, olha, vamos para aquele lado que parece ser o lado mais provável. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia dessa maneira, para ajudar na decisão do médico, para ajudar na decisão do profissional. Eu acho que a gente vai levar um tempo ainda para que isso seja utilizado sozinho, então sem a ajuda do humano, sem a ajuda do profissional. Não sei se isso ainda vai acontecer em um dia, porque existe ainda um dilema ético, né? E se o computador errar, quem que é o culpado? Se o algoritmo tiver errado, a gente vai processar um computador? A gente vai punir um computador? Então você sempre vai ter que ter alguém por trás analisando, vendo os riscos, vendo como foi discutido aqui, quão acurado aquilo é e quão preciso aquelas respostas vão acontecer ao longo do tempo, né? Porque a gente pode perder a precisão. Então, se você tiver 10 casos diferentes, você vai ter 2 ou 3 respostas diferentes. Então, a gente vai ter que ter alguém ali olhando e aquele feeling do ser humano que a gente consegue analisar aquele dado e ter certeza que a gente está indo no caminho certo. E tem, por exemplo, o Jeremy Howard, ele é um dos maiores cientistas de dados, ex-CEO do Kaggle, e ele é formado em filosofia. É interessante, a partir dele eu comecei a ver, tem uma linha de pesquisa toda nessa parte mais de humanas, voltada também para baias, vieses, os problemas que tudo isso traz. A gente tem visto algumas prisões, como que o algoritmo julgou que aquela pessoa deveria ser presa ou não. Então, ou mesmo um caso de empregatício. Empregatício, a palavra existe? Existe. Pequeno navio. Se não existir, a gente A criou. gente inventa. Neologismo. Neologismo. Pronto. Neologismo é a palavra que conserta tudo. Mas a Amazon, ela está demitindo alguns motoristas dela verdade. com inteligência artificial. Você tem um outro aspecto, então não é só a questão da acurácia, mas tem um aspecto humano.
O quão humano é você demitir alguém, às vezes com o uso de inteligência, qual o problema do bias, dos vieses, assim, o que está um algoritmo de deep learning? Ele é uma caixa fechada, é difícil você entender, diferente às vezes de um algoritmo tradicional, mas é complicado. As coisas devem ser feitas sempre pensando, como que eu dou melhores insumos para alguém decidir? Na minha opinião, o lado humano, ele sempre é o decisor no final. A gente se ampara com métodos que apoiam essa decisão. Mas é que, por outro lado, também, se a gente for pensar, até o humano também erra, né? Acho que entra num grande dilema. Eu também apoio essa questão de a gente usar como sistemas de suporte à decisão, mas acho que em algumas coisas a quantidade de dados ou a capacidade de processamento é tão superior ao que a gente consegue fazer que não adianta muito. Então, como você tem, por exemplo, talvez pilotos automáticos em aviões, enfim, em foguetes, em outras coisas, será que o cara consegue olhar aquele monte de sensores variáveis e fazer um monte de coisas ali em segundos versus um computador, né? Ou mesmo um grande processamento de dados. Você pegar informações de compras de uma Amazon, ou essa decisão, né? Não sei quantas pessoas foram demitidas, acho que era uma coisa de umas 20 mil pessoas nessa reportagem da Amazon. E como é que talvez esse pessoal não tenha chefe, não sei. Então, todo mundo na rua ali, de alguma maneira. Então, acho que tem esse dilema ético e é bem difícil criar um posicionamento em relação a isso. Mas, por outro lado, também tem algoritmos tomando decisões porque não dá pra gente nem suportado tomar aquela decisão, né? Uma matriz de risco, né, no final. Qual que é o pior cenário? Um avião está usando algoritmo para monitorar os parâmetros, mas e a decisão de disparar e abater um avião em voo, né, que invadiu o espaço aéreo? Isso daí é uma linha de cadeia de comando. O pior cenário possível, o melhor cenário possível. Então, acredito que tudo depende da finalidade. Mas ainda assim é um problema, tanto que é uma área de pesquisa no meio acadêmico, né? Tão complexa que é. Até para trazer uma clareza assim para nossa audiência, a gente começou falando de inteligência artificial e a gente até mencionou a questão de conjunto de ifs. E é isso que de fato diferencia um conjunto de ifs de um algoritmo de machine learning, deep learning, porque é quando a gente começa a entender que a gente tem controle até um ponto, né? A gente sabe a motivação daquela escolha até um ponto, porque a gente tá falando de escala. A gente não tá mais falando de tomar decisão se vai mandar embora ou não uma pessoa. A gente tá falando de um número Milhares aí, gigantesco talvez. de pessoas. Mas justamente pensando no fato de que são trade-offs, né? Você começa a ter você tem uma empresa, por exemplo, como a Amazon, que é gigantesca, ou como a Uber, por exemplo, que várias decisões são tomadas em relação aos seus motoristas, já não pode mais ser tomada uma a uma. Não pode, talvez eles não tenham pessoas suficientes para tomar essas decisões. Então, eles vão precisar tomar decisões em escala. E aí pode entrar, né? Pode ser interessante uma inteligência artificial fazer essas análises. Né? E tem dois pontos importantes, né? Falamos bastante de vieses e bias aqui, e se a gente treinar o algoritmo com uma base de dados enviesada, né? A gente vai tomar todas as decisões erradas para aquele caminho. Eu acho que isso já aconteceu na história e já mostrou pra gente que isso é bem perigoso, né? Que a gente pode trazer o bias do ser humano, o viés, para dentro da tomada de decisão. Um outro ponto importante é que cada vez o mundo está ficando mais complexo, né? Então, quando a gente toma decisões, a gente leva em consideração diversos fatores, como o Carlos citou aí, abater um avião, quando a gente está tomando uma grande decisão num painel de comando. E a gente sabe em neurociência que o ser humano só consegue considerar 5 fatores numa tomada de decisão. Acima de 5 fatores, o seu cérebro vai excluindo um ou outro. E hoje em medicina, quando eu vou avaliar um paciente com câncer, eu tenho aí pelo menos de dezenas a centenas de fatores que eu tenho que considerar. Então, com certeza eu estou tomando uma decisão que eu estou ignorando um monte de fatores que o computador vai me dar um suporte, que ele vai me ajudar, ele me dando um report e falando, olha, talvez isso, considere isso, isso e isso, e tome a sua decisão com os seus 5 pontos mais importantes. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que lembrar. Diminuir o escopo, né, as possibilidades ali para você. Então, de novo, você trazendo essa questão dele como um suporte para sua tomada de decisão e não tomando decisão como já é uma realidade, por exemplo, nos carros autônomos, que aí não é, de fato, dando um suporte, né? E aí, falando sobre vieses, a gente poderia talvez fazer um episódio só de vieses, porque foram muitas as tretas que aconteceram nos últimos anos desde você colocar uma inteligência artificial para interagir com as pessoas e ir aprendendo ela se tornar racista, ela se tornar preconceituosa. Teve uma da Microsoft, né? Teve uma da Microsoft. famoso. E teve uma recente também, que foi no ano passado, do Twitter, que era o algoritmo de cropping, onde basicamente você pega e coloca uma imagem muito grande de resolução, ele vai fazer um cropping, ele vai cortar aquela imagem e escolher uma parte para deixar ali no post, se a pessoa clicar, ela vai ver a imagem numa resolução natural. E aí começaram a perceber que ele sempre escolhia pessoas de pele mais clara.
independente do posicionamento dessas pessoas. Todo mundo começou a testar. E aí o Twitter, de fato, admitiu que, ok, temos um problema aqui, e criaram uma forma, contornaram ali, entre aspas, criando um bug bounty, uma espécie de bug bounty, que é uma disputa, um desafio que eles lançam para que a própria comunidade encontre problemas no seu algoritmo. Em geral são feitos para vulnerabilidades, né, chamado de bug bounty, e eles criaram um bug bounty voltado para machine learning, para o algoritmo, para que as pessoas pudessem ajudá-los a encontrar vulnerabilidades de vieses cognitivos antes que chegasse no usuário final, né? Então são várias ações que as empresas estão fazendo, mas é um problema que até mesmo gigantes estão sofrendo, né? E aí? Eu acho curioso porque, por exemplo, esse viés ele não nasceu lá dentro, ele foi imputado lá dentro. Então essa é a parte importante da gente entender assim, a inteligência artificial ela se torna má sozinha. Ela pode acontecer, dadas as circunstâncias das quais ela foi exposta, mas muito provavelmente este modelo que a gente vem discutindo, ele foi treinado por alguém. Essa parte dessa informação entrou lá por via de um humano. Então, grande parte desse processo de inferência que as inteligências fazem, com base nas informações que elas têm, foi treinado por alguém. E esse alguém, no processo, levou lá para dentro esse hipotético viés. Então, é um ponto importante para a gente diferir entre o que se cria lá dentro e o que a gente coloca lá dentro. Eu acho que esse é um ponto que a gente coloca coisas lá dentro, né? Exato, e trazendo para o mundo real, faz acho que uns 3, 4 anos, tem um exemplo do Vale do Silício, eles criaram um Airbnb de aluguel de piscinas. Então você poderia alugar a piscina da casa do vizinho de um bairro para fazer uma festa na piscina. E com o tempo, os bairros mais ricos começaram a segregar as pessoas de classe social mais baixa ou pessoas com um tom de pele diferente, etc. E isso criou uma revolução social, que as pessoas começaram a entender que o próprio algoritmo estava aprendendo com a segregação que o ser humano fazia. E essa empresa teve que ser fechada porque a galera se revoltou e invadiu a casa do founder, quebraram tudo. Foi uma história assim bem chocante, como a gente no mundo real pode trazer os nossos vieses, e isso faz com que o computador só traduza aquilo em ação. Porque no final das contas são os dados que ele está interpretando ali, Contratação mesmo, né? Contratação tem tido sérios problemas de algoritmo contratando automaticamente, mas baseado em quem a gente já contratou. Mas espera aí, quem você já contratou? Então, será que sua empresa é diversa o suficiente para que as próximas contratações também sejam diversas, por exemplo? E se não for, como que você impute dados que podem não existir na sua empresa agora, mas como que você contorna isso, então? Inserindo alguma informação para dar uma balanceada, né, realmente. Legal. A gente falou de Deep Learning e Machine Learning. Vamos trazer uma clareza para a galera em relação à diferença desses dois? Deep Learning, tem a música, né? Juntos de Shallow Now, né? Mas o Shallow, né? O Deep Learning, porque é interessante. O Machine Learning, a gente pode entender. Inteligência artificial. Daí, se fossem diagrama de Venn, todo mundo lembra da escola, com certeza. Matemática, aquelas bolinhas dentro de bolinhas, assim. A gente tem um conjunto de inteligência artificial, daí tem um termo dentro. Machine Learning e Deep Learning é uma das técnicas de Machine Learning. Qual que é a grande diferença? Machine Learning, basicamente, você tem algoritmos que eles dependem muito mais, assim, de um papel ativo do cientista de dados. Na escolha das features, né, quais são as variáveis que a gente vai usar, ele tem esse papel investigativo, esse papel de seleção, de redução de dimensionalidade, e ele cria um modelo em cima disso. Agora, o Deep Learning, já não, eu crio como se fossem neurônios, então, redes neurais profundas. Por que profundas? Porque são vários neurônios conectados a vários neurônios, que isso vai ter centenas de milhares, às vezes milhões de conexões possíveis. E qual que é a diferença? O algoritmo está treinado, ele está sendo balanceado o peso, e eu já não tenho esse papel do cientista de dados numa postura tão ativa de seleção de features, mas é muito poderoso. Só que qual é a diferença? A gente precisa de um volume de dados gigante. Eu tenho um papel menos ativo, eu taco ali, e esses neurônios é como se realmente replicando o comportamento do cérebro. Tá, então Machine Learning, um círculo e dentro dele Deep Learning. Isso. E aí Deep Learning, uma ação menos ativa do cientista de dados. Nesse sentido de escolha de variáveis. Assim. E logo, consequentemente, precisa de um volume maior também para que ele possa Isso. tomar ali as suas decisões. Para conseguir abstração, por exemplo, foto. Quero detectar o rosto de uma pessoa. Os níveis mais baixos de abstração, ele vai detectar curvas, pontos. Daí eu passo umas camadas. Ele já consegue detectar olho, nariz, boca. As últimas camadas dessa rede profunda, ele já consegue detectar rosto. Mas eu preciso de um volume muito grande para ele começar a entender o que ele tem que fazer. É muito por baixo dos panos mesmo. Reconhecimento facial, então, é um exemplo de Deep Learning. Pode ser feito. Pode ser feito com técnica só de visão computacional, ou eu posso ter realmente inteligência artificial
Tem alguns outros exemplos pra gente? A gente tem muito exemplo na saúde, né? Deep Learning é muito usado na saúde, especialmente quando a gente fala fazer diagnóstico de um nódulo pulmonar, se é câncer, se não é câncer, através de uma tomografia computadorizada. Então, como o Carlos falou, no Deep Learning a gente vai ter essas características, então o contorno da lesão, quão claro ou escuro é a lesão, o tamanho da lesão, e olhar por pixel, e daí vai entrar dentro dessa camada, vai aprendendo e vai te dar um resultado, se aquilo é ou não é câncer naquele paciente. Então a gente usa muito em medicina para fazer esse tipo de predição, e cada vez mais hoje que a gente tem material genético, né, que a gente avalia DNA, RNA, a gente também consegue usar o Deep Learning para poder, então, trazer uma informação de entrada, entender todo esse volume que a gente não consegue entender a olho nu, para daí te dar uma resposta, se aquilo é ou não é o que você está procurando. A própria direção, o carro autônomo é um exemplo de Deep Learning. Normalmente a gente tem visto muitos avanços nessa área. O carro dirigindo sozinho, eu acho que é um exemplo muito... É uma tarefa altamente complexa, você não conseguiria selecionar quais features eu vou olhar, não. Você joga aquelas centenas de milhares, milhões de vídeos de uma pessoa dirigindo, você programa tudo mais, mas, por exemplo, a Tesla só usa sensor óptico, só câmera, né? Ela tirou todos os outros sensores. E a partir de imagens de pessoas reais dirigindo, eles jogaram e o computador começou a entender os padrões. A gente tem um caso também de uso no Grupo Primo, se meu CTO permitiu contar segredos corporativos. Pode Claro, contar pode aí, usar. então. A gente tem um caso verídico de uso no Grupo Primo aplicando redes neurais, onde a gente conseguiu clusterizar respostas. A gente fez um grande número de perguntas para um público grande durante um processo ali com o Thiago. O Thiago lançou uma página, a gente fez várias perguntas. E o que aos olhos daquele que estava respondendo era somente para gerar um gráfico. Mas nesse momento a gente estava de fato coletando informação, da mesma forma como faz lá na farmácia. Com essa informação já coletada, a gente conseguiu clusterizar essas pessoas. Então nós separamos estes grupos em grupos que são similares entre si. As respostas podem não parecer ter padrão, mas toda vez que alguém responde 20 em um tópico, responde 40 no outro. E a gente não conseguiria inferir isso sobre um volume de 150 mil respostas. A olho nu não dá, mas um algoritmo autônomo é capaz de fazê-lo. Então a gente dividiu esse grupo em cinco categorias, né? Clusterizamos, que é agrupar as respostas similares. Agrupamos as respostas similares e uma vez que a gente agrupou, a gente conseguiu fazer um marketing específico. Eu consigo mandar uma informação para aquela pessoa e eu sei o que ele quer ouvir. E esse foi um caso prático de aplicação aqui, onde a gente teve um retorno em receita. Isso correspondeu para a gente em 20% de aumento de receita naquele momento específico. Então, foi um caso de aplicação de algoritmos super profundos que chegaram ali a redes neurais de milhares de nós para conseguir agrupar essas respostas que aparentemente não tinham nenhuma relação entre si, mas que lá no fundo tinham, né? Nossa, esses exemplos que vocês trazem fica muito mais claro, né? A gente conseguir entender não só o que a gente tem no nosso dia a dia, mas até onde a gente hoje consegue enxergar onde chega, onde pode chegar, né? Onde a gente consegue ver um horizonte. Mas eu imagino que isso seja muito além do que o que a gente hoje consegue avistar, né? E vocês em todo instante falaram sobre dados, falaram sobre volumes de dados, sobre organizar os dados. E uma das coisas que eu percebo muito é quando a gente olha para os gráficos de projeção de principais ocupações no mercado, cientista de dados e papéis correlacionados, que tem outros como engenheiros de dados, analistas de dados, business intelligence, qualquer papel que se encaixa dentro de um time de dados, sempre aparece como tá faltando gente e vai faltar muito mais gente. E eu imagino que isso tenha muita relação com o fato de, beleza, se as empresas que estão acordando agora, que elas precisam em algum momento usar inteligência artificial, um deep learning e tal, elas começam a guardar os seus dados agora. E aí elas vão levar um tempo até, de fato, ter um volume suficiente para aplicar, por exemplo, um deep learning, né? Então, falando sobre a profissão em si, pode ser que tenham pessoas que estão nos assistindo que ficaram afim, ficaram animados, falaram, caraca, curti isso aí. Então, eu queria começar com o Mário e com o Janotto aqui, ouvindo de vocês que contratam cientistas de dados. Vocês não são da área, não atuam com esse papel, mas vocês já contrataram muitos profissionais para atuar com. Então, eu queria saber quais as soft skills e as hard skills que vocês entendem como mais importantes para esse profissional? Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão de estruturação de dados, né, que o Carlos estava falando. Então, você ter um entendimento, talvez não necessariamente daquele negócio em si, mas pensar em indicadores, KPIs e como é que você vai mostrar isso.
Porque no final das contas a grande questão dos dados está nessa parte de estruturar e capturar, mas sempre com foco em negócios. O exemplo do João é fantástico, porque como é que ele criou isso? Ele tinha um objetivo já, um objetivo de entendimento, de receita em cima daqueles públicos, e se eu mandar a mesma coisa para 1 milhão de pessoas, a gente sabe que não vai ser tão efetivo. Então, quero capturar dados de maneira que eu consiga entender aquelas pessoas e mandar algo melhor, né? Então, acho que esse entendimento de objetivos, o que a gente quer atingir com o modelo, o pensamento lógico, é a principal coisa. E aí vem ferramentas, né? Então, que ferramentas específicas a gente vai usar? No meu caso, muitas vezes são mais dashboards. Então, aí uma pessoa que entende de Power BI, Tableau, uma ferramenta como essa, que seria mais ali no Business Intelligence, essa parte de criação de gráficos aí muito mais voltado para mim. Mas acho que o Janotto talvez tenha coisas mais profundas em estruturação de dados, né? Legal. Tem uma mudança de mindset na estruturação de áreas de dados, que é o lado do protagonismo no negócio, né? Eu acho que as áreas de dados mais antigas, tinha lá o DBA, o cara que cuidava do banco, o cara que fazia os SQLs e tudo mais. E hoje você vê dados no centro da estratégia, né? Então, o que a gente fez aqui no grupo, assim que eu cheguei, né, junto com o João e com o Andrews, a gente tomou cuidado para contratar um head para a área que era um cientista. Então, um cientista precisa estar muito conectado com o negócio para ele conseguir entender os modelos e como o negócio funciona para, né, tanto estruturar os dados, estruturar a coleta, de alguma forma fazer esse cleanup desses dados no meio do caminho para, às vezes eu preciso anonimizar e tudo mais. Mas embaixo desse head de dados, a gente trouxe engenheiros. O que são os engenheiros de dados? É o cara que vai plugar as origens desses dados e levar para um lugar que a gente chama de data lake, às vezes, né? Para que, beleza, então eu vou plugar no Google, vou pegar os dados do Google, das campanhas do Google, vou levar para o Data Lake. Eu vou plugar no e-commerce e vou pegar os dados de transação, vou levar para o Data Lake. Eu vou pegar dados de engajamento e vou levar para lá. Então, isso geralmente é um engenheiro, um desenvolvedor, geralmente um pythonista, que escreve lá os seus o que a gente chama de ETLs, né? Extração, transformação e carregamento de dados. E a gente também montou um outro grupo, um outro subconjunto aqui de analistas, que são os caras que, beleza, uma vez que o dado está lá no Data Lake, está estruturado, já passou pelas camadas de ingestão e as camadas de tratamento, eles conseguem montar os dashboards. E agora a gente chegou no momento, né, após um semestre de estruturação desse time, de falar, putz, beleza, os principais dashboards estão estruturados, a coleta a gente resolveu, as origens já estão mapeadas, vamos trabalhar mais inteligência. E aí entra o trabalho mais profundo do cientista de dados, não necessariamente com inteligência artificial. Acho que esse é um ponto interessante. Por exemplo, a gente está fazendo um estudo sobre previsibilidade de churn, né? A gente trabalha com plataformas de recorrência, assinaturas anuais e vem safras de churn pela frente. Como que eu consigo entender quanto das pessoas que vão renovar tem probabilidade de sair, seja porque o cartão está inválido, seja porque ele está desengajado, seja porque eu interpretei que o BIN do cartão dele, que são alguma combinação de dígitos lá, que ele é um cartão black, ele é um cartão gold. Então, assim, a gente tem um número de variáveis que a gente pode projetar um modelo e a gente pode, se a gente entender que aquele modelo está ok, a gente pode, num segundo momento, transformar isso como implantar, de fato, uma inteligência que consiga responder isso em tempo real. E, de alguma forma, falar, puta, então, esse cara aqui está chegando, falta um mês para ele renovar. Então, eu já sei que ele deu aqui no meu modelo que posso fazer alguma coisa, ele vai né? churnar. Então, deixa eu mandar um e-mail para ele e oferecer um produto, né? A gente está nessa fase, né? E acho que esse é um processo natural. Não tem como você avançar com uma inteligência sem ter esses processos tanto de construção do seu data lake, né? E organização dele e os principais dashboards do seu negócio. O passo a passo também, né? Para se tornar ninguém sai do dia zero e se torna um especialista em analisar dados não estruturados. Você tem que passar por essa cadeia Perfeito. que é, de fato, navegar entre várias áreas ali, entender todo o processo como um todo. O Janotto trouxe uma estrutura possível, né? Uma estrutura onde você tem data engineering, onde você tem os engenheiros de dados, onde você tem os analistas, onde você contrata cientistas de dados. Isso varia muito de empresa para empresa, né? Eu queria ouvir de vocês como que funciona, né? Como são os times, mas isso em geral é o padrãozinho que a gente tem. Muitas das vezes as empresas contratam um cientista de dados que seja mais generalista para que ele possa iniciar uma área, mas durante muitos anos eu ouvi as pessoas falando sobre o tal do cientista de dados unicórnio.
onde a pessoa tinha que saber fazer tudo. Ela tinha que saber fazer o ETL, ela tinha que saber as fontes de dados, ela tinha que saber algoritmo, machine learning, ela tinha que saber tudo. E aí foi-se, então, desmistificando isso e entendendo que, na real, você tem times unicórnios. Onde você tem, por exemplo... Quando eu trabalhei no iFood, o Everton Gago era um cientista de dados sênior lá, e ele falava, eu sou matemático puro, eu sou formado em matemática pura. Por mais que eu saiba programação, tem uma pessoa no time que é cientista da computação e que veio para a área de dados, ou seja, ele me complementa. Assim como eu tenho uma pessoa que é estatística. Então, uma pessoa que veio mais do negócio. Então, você tem um time que se complementa, onde você tem uma pessoa mais matemática, uma pessoa mais estatística, uma pessoa mais de negócio. Então, o time se torna esse tal de unicórnio. Faz sentido? Faz total. E eu acho que era uma visão muito antiga, de antigamente, né? Principalmente aquelas startups que não te contratavam por salário. Ah, não, você vai ter uma participação aqui no equity, né? E Vai fazer era o tudo. cara que faz tudo, assim, e o dono normalmente tinha a ideia. Botava para executar. Mas a maturidade, a gente está tendo aqui no Brasil, a gente começou um movimento, assim, muito bom rumo a essa maturidade. Mas até pouco tempo atrás ninguém tinha essa noção. Tanto é que em órgão do governo hoje você pede informações de dados, o pessoal parece que de sacanagem imprime uma planilha, escaneia aquela planilha meio torta assim, né? E te envia. Mas a gente tem ganhado essa maturidade, junto com essa maturidade de dados, essa questão desses profissionais. Então, essa questão mesmo do engenheiro de dados foi uma coisa ótima, porque as coisas começam a separar e você tem pessoas boas em cada coisa e pessoas que se complementam. Obviamente, depende do tamanho da empresa, da maturidade que ela tá, mas a tendência é que cada vez mais a gente vá nessa direção e que é fantástico, assim. Tem aceleradores, né? Desculpa até entrar aqui, mas acho que dependendo do tamanho, né? Para quem tá ouvindo a gente, fala, pô, então preciso montar um time com todos esses perfis. Acho que tem aceleradores, né, no mercado. Eu lembro, tem uma ferramenta muito na minha cabeça aqui, que a gente até cogitou usar no começo do Grupo Primo, que é o Supermetrics, por exemplo. O Supermetrics, ele vai lá, pluga no TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, e ele te dá lá a visão do CAC, seu custo de aquisição. Beleza, é caro a ferramenta, mas você não precisaria ter um engenheiro que vai conectar na API do Google, vai conectar na API do Facebook, vai levar para o seu Data Lake, daí o outro que vai, sabe? Então, o importante é você entender o seu nível de maturidade e o recurso que você tem para enfrentar isso, né? Legal. E quais são as soft skills e hard skills, você que é uma pessoa que treina hoje e forma cientistas de dados, quais são as principais que você consegue enxergar? O que eu vejo de principal, assim, é que as pessoas, elas confundem que o cientista de dados é um desenvolvedor, é um programador. E, na verdade, programação é um meio, né, que a gente tem. Você é cientista. O cientista, ele faz ciência, você busca amparar um processo decisório, etc e tal, tudo que a gente falou até agora. Mas como tem uma correlação alta ainda, né, de pessoas que são programadoras, desenvolvedoras, elas focam muito nisso, mas quais são as principais habilidades que eu falo? Não adianta nada você ser muito bom ou você saber essas tecnologias se quem paga o seu salário não está vendo qual problema você resolve e como você apresenta esse resultado. Comunicação. Então, comunicação hoje em dia é extremamente importante. Data storytelling. Eu entendo, eu gosto de gerar aqueles gráficos bonitos no Seaborn, Matplotlib, aquela coisa animada, aquelas distribuições de probabilidade, e eu vou querer levar para uma reunião. Cara, ninguém vai entender nada se você vai levar. Faz isso não, né? Faz isso não. Não, e provavelmente as pessoas não vão querer falar que não sabem, elas vão ficar quietas, só que elas não vão entender o que você faz e qual que é o valor que você gera. Data storytelling é importante por isso, você vai transmitir aquele resultado. O que importa? What matters, né? Qual que é o resultado que mais importa de tudo? Qual problema você resolve? Como que você está contribuindo para um processo decisório? Comunicação, storytelling e capacidade de estruturar problema. É o Problem Structuring Methods, né? Os PSMs. Daí tem vários. Eu sempre bato muito nessa tecla. Isso te permite ter uma visão sistêmica, né? De todo o processo, porque eu falo, nem sempre quem te contrata sabe o que você tem que fazer, é muito comum. Aí o cara vira um fazedor de relatório. Por isso aquele livro Data Science for Business, Data Science para Negócios, é um livro que eu recomendo qualquer pessoa saber, mesmo quem não vai implementar, porque mesmo que te contratem e não saibam te falar o que você tem que fazer, você vai ter iniciativa de entender, opa, é assim que eu vou ajudar a minha empresa a resolver um problema. E é assim que as pessoas vão ver o valor em você, porque você vira um resolvedor de problemas. Perfeito. E eu vejo no mesmo caminho, né? A gente
quer um time de profissional, acho que não existe mais essa história de um unicórnio profissional que vai resolver tudo, e a gente tem soluções que podem entregar aí esses pequenos pacotes de serviço para quem ainda não cresceu tanto. Então, eu vejo que como soft skills, comunicação é super importante. Eu, que não sou um especialista em dados, não comecei minha carreira como especialista em dados, quando eu comecei nas primeiras reuniões com cientistas de dados ou com o pessoal da ciência da computação, eu não entendia nada. Os caras apresentavam gráficos, números, e eu ficava ali, o que eles estão tentando me passar? Então, falhavam muito na comunicação. Eu tinha um relatório de 20 páginas, eu ia para casa com aquele relatório e falei, eu preciso aprender isso porque eles não estão conseguindo me transmitir o que eu preciso entender. O segundo ponto, eu acho que comprometimento é algo muito importante e hoje, porque tem muita oportunidade, tem muita distração, eu vejo o profissional pulando de galho em galho e tendo dificuldade de engajar e de entregar. Então eu sempre falo, entregue muito e prometa pouco. Eu acho que esse comprometimento dentro de uma empresa, dentro da pesquisa, é o que faz toda a diferença. Em hard skills, eu vejo aí essa capacidade analítica, né, de analisar os dados e a capacidade de transitar em diferentes ambientes, não ser só uma pessoa que só sabe fazer relatório ou só sabe analisar dado de paciente, de sobrevida e etc., mas que consegue aí colocar as habilidades em diferentes ambientes dentro da empresa ou do segmento que trabalha. Sensacional. E, João, você é um desenvolvedor, nosso tech lead back-end aqui, e você colocou o pé na inteligência artificial, no machine learning. O Janota até falou pra mim assim, que você fez umas coisas maravilhosas com NLP. Temos um unicórnio, aqui. então? Temos um unicórnio. Aí é demais. Mas assim, como que foi o seu primeiro contato? Não, acho que assim, parte do pressuposto que você quer resolver um problema. E eu acho que todo mundo tem que partir desse mesmo pressuposto. Eu quero resolver um problema, eu preciso entender o meu problema antes de mais nada, ter a capacidade de entender, às vezes, o problema que não sou eu que fui atrás dele. Alguém vai trazer para você o problema. Muitas vezes acontece assim. Por exemplo, o Thiago ele não entendia que ele precisava clusterizar. Ele falou que ele precisava aumentar a receita. Então, você precisa entender qual que é a natureza do problema, como essa informação chega em você. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, você ter a capacidade de, tanto, além de ingerir dados, ingerir informação, você enquanto pessoa. Entender o que você precisa fazer é o primeiro passo, e para isso você precisa conhecer muita coisa, ver muita coisa. Eu sempre digo que um grande professor, o YouTube é um grande professor. Você assistir a muitas coisas, assistir a TED Talks de alguém te explicando sobre como fez aquilo, vai trazer uma ideia para você aplicar no seu negócio. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, mas isso aqui é do Netflix, não se aplica à educação, não se aplica, à medicina. Poxa, por que não se aplica? O método usado para gerar thumbs no Netflix é exatamente o mesmo método usado para identificar câncer. Então, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, trazer ideias novas, e eu acho que esse é um ponto importante para o João, em especial, foi buscar resolver um problema. Eu queria só resolver um problema, e aí eu fui procurando soluções e encontrando outros problemas. Eu queria resolver um, eu achei outro, falei, pera, que isso aqui eu não sei agora. Aí você encontra um, você encontra outro, discute com alguém, e aí devagar, de pouco em pouco, você vai chegando a soluções possíveis ao longo dessa jornada. Como Se molhar, multiplica, né? Tipo, Tem uma soft skill que ninguém falou, que acho que profissionais de tecnologia em geral têm que carregar, que é a resiliência. Tem muitos dos problemas que vão acontecer dentro do teu contexto e que pode ser que nunca tenha acontecido com ninguém ou com poucas pessoas e que a resolução não está no Google, né? Então, bater cabeça, resiliência e entender que você, em sua essência, você tá ali para resolver um pepino. É isso que o João falou, quero resolver um problema e pode ser que seja fácil com o tempo, mas uma hora ou outra vai vir uma casca grossa ali. Falar de soft skill pra mim é uma coisa muito, muito fácil, né? Assim, é uma coisa que eu gosto muito. Quem fala bem assim é fácil mesmo. Falar de soft skill. Falar de soft skill pra mim eu sou até um pouco... Esqueci a palavra agora, mas enfim, tipo, é baba, assim, tipo... E vocês falaram só de soft skill. Mas a gente também precisa de hard skills, né? A gente também precisa desenvolver algumas habilidades técnicas, e muitas habilidades técnicas, né? A gente falou aí de matemática, a gente não tá falando de somar e saber dividir e subtrair, né? A gente tá falando de uma matemática profunda e dependendo do seu nível de ciência de dados, você pode chegar em feature engineering, por exemplo, que é algo muito mais profundo, de fato, matematicamente falando. Enfim, a gente tava falando de regressão esses dias. Pô, beleza. E uma das coisas que a gente sabe que precisa, por mais que o cientista e a cientista de dados não sejam programadores, é, sem dúvida, utilizar como ferramenta, certo? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito de
qual a linguagem que vocês indicam para as pessoas que querem. Agora, aquela hora da polêmica. Agora, Alguém que tá Indico começando R. agora, Carlos, a pessoa começa com R ou não? Se ela quiser jogar a vida dela fora, brincadeiras à parte, né? Mas eu falo assim, o pessoal do R às vezes fica chateado, o pessoal não leva. Hoje em dia o pessoal não leva na brincadeira. Antes era Super Nintendo e Mega Drive, podia fazer brincadeira, né? Todd, Nescau. É, só tá de Nescau, mas o que acontece? O R, ele tem o seu espaço. Eu digo assim, se você não sabe por onde começar, provavelmente você tem que começar por Python. Não existe um motivo para você ir para MATLAB, que é caro, sem estar no meio acadêmico. Não existe um motivo para você começar por R, que ele é muito forte no meio acadêmico, né? Por ele ser muito fácil, os pacotes serem mais estatísticos. Mas pro mercado, então você não tem um motivo para aprender R. Essa é a questão. Se você tiver... Não, eu digo assim, se você tem um motivo e você sabe o motivo, você sabe que tem que aprender R, ok. Mas se você não sabe por onde começar, Python. O Python, ele não só é hoje a linguagem padrão de Data Science, então qualquer canto que trabalhe, você pode até, sei lá, dentro da Tesla jogar depois embarcado com C++. Mas você vai prototipar em Python, né? Então é a linguagem que paga os melhores salários. Hoje ela é usada praticamente em todas as empresas. Ela é generalista, então não é uma linguagem que vai te prender naquilo. Você consegue fazer um back-end, você consegue fazer uma página, um dashboard usando Streamlit, somente com código Python, que tem componentes React, que eles são compilados ali, então fica aquela cara de SPA, né? Single Page Application. Ele é muito generalista, e isso é muito bom. Faz scrapping, ethical hacking. O Python, ele é muito poderoso, é uma linguagem muito fácil, a curva de aprendizado dela. Eu sempre indico para todo mundo, não sabe por onde começar, definitivamente, em termos de empregabilidade, salário e por ser padrão em Data Science, Python. Legal. E o médico sabe programar em Python? Então, acho que eu concordo com o Carlos, acho que o Python é o melhor para quem quer começar e para quem quer ter essa visão mais general e com mais aplicabilidade. O médico pode aprender e aprender facilmente, mas depende muito do segmento. Como o Carlos mesmo falou, para quem é mais acadêmico, para quem quer usar para análise de dado em saúde, hoje o R tem melhores pacotes. Então você tem mais facilidade para fazer curvas, para fazer associações, para fazer uma meta-análise dentro do R, que você ainda não tem esses pacotes no Python, mas o Python já está bem próximo de conseguir te dar todas essas features que você e esses pacotes que você tem no R. Então, para quem quer focar ali só na parte acadêmica da pesquisa médica, talvez o R seja mais simples para tocar a vida, para fazer os projetos. Mas se alguém me pergunta por onde começar, eu sempre sugiro que vire um pythonista, como a gente conversou hoje É aqui. muito simples, né? Depois que você domina uma linguagem, ou pelo menos você tem um tempo de experiência, ir para um R, para um MATLAB ou para qualquer outra linguagem nesse nível de aplicação é uma coisa que você entende a lógica, né? Você já entende mais ou menos, e com a documentação você consegue rapidamente. Eu acho que assim, além do Python, né, é claro, fazer o uso do Python, mas onde aplicar o Python, né? Vou escrever Python aonde? Beleza, eu sei que eu preciso de Python, vou aprender Python no YouTube, eu vou escrever Python aonde? No meu computador? Assim, a gente tem grandes serviços hoje que estão à disposição para a gente começar a aplicar e fazer testes e fazer, brincadeiras ali, Google Colab talvez seja o maior deles, para a gente começar a testar algumas coisas. Então, se não conhece Google Colab, entra lá, Google Colab, você vai conseguir usar Python no seu navegador, você vai ver como isso funciona, e fala, beleza, deixa eu fazer uma soma aqui, deixa eu somar 32 com 32 aqui, para ver o que acontece. E aí você começa a ter um pouco de contato, acho que esse seja talvez o ponto importante, a gente conseguir começar a colocar a mãozinha. Eu vou fazer 12 horas de curso em Python para escrever alguma coisa? Não, vamos testar o básico, vamos fazer uma função lá, soma, e aí por aí você vai, claro, cada vez aprofundando, mas também concordo com os dois doutores, não sou maluco de discordar, Python. Jamais discordar. Python. Sensacional. Aqui dentro a gente usa Python, certo? Hoje? Todo mundo do time de Data usa Python. Um abraço pro Head de Data. Um abraço pro Rafa. Muito massa, muito massa. Então a gente já falou agora sobre a gente falou sobre as soft skills, a gente falou sobre algumas hard skills, porque aí vai depender muito da sua aplicação, né? Então quando você trabalhava na Força Aérea com dados espaciais, por exemplo, dentro da medicina, são dados distintos, são trabalhos distintos, o que o João comentou ali. Então são cenários que vão requerer de você, eu até brinco que depois que a gente entra no mercado de trabalho, a gente cria a nossa própria graduação, porque é aprendizado sob demanda. Uma pessoa que é cientista de dados há 10 anos e uma outra pessoa há 10 anos, dependendo de onde ela trabalhou, elas sabem coisas distintas, né? E elas vão poder compartilhar entre elas. E aí, falando sobre o mercado ainda, um pouquinho mais sobre o mercado. Principalmente as pessoas que não são técnicas, tá? Pessoas que não querem se tornar cientista de dados. Vocês acham que é útil, é interessante para elas, de alguma forma, se envolver nesse tipo de conhecimento?
Python salva casamentos até. Nossa senhora. Eu digo quando a minha esposa gastava 3 horas por dia entrando em site de imobiliária, pesquisando casa do jeito que a gente queria. Fiz um web scraping para ela que notificava no Telegram, ganhamos 3 horas no nosso casamento. Então, olha só. Olha, cara bom mesmo, hein? Mas eu queria adicionar uma coisa, né? Acho que o João talvez possa até ajudar mais nisso. Cara, o cara não sabe, não tem essas soft skills nem as hard skills. Assim, ele precisa realmente programar, não tem coisas prontas, né? O Gianotto falou um pouco aí do Supermetrics. Pô, a pessoa, será que ela não pode aproveitar a inteligência artificial com algum tipo de serviço pronto? Seja para uma loja? Como é que faz isso? Tem alguma coisa que você recomenda? Existe? Sem dúvida. Hoje a gente tem vários serviços que são, a gente chama de serviços gerenciados. É claro, você não vai precisar botar a mão na massa no código, mas grande parte deles são drag and drop. Você arrasta bloquinhos e fala, beleza, eu vou testar este modelo aqui, seja lá um modelo de random tree, enfim, redes neurais, regressão, enfim. Você simplesmente arrasta o teu conjunto de dados, arrasta o processo que você quer fazer em cima daquilo, eu quero agrupar os similares. E ele vai te dar uma saída. Então você ingere ali um arquivo, sei lá, um CSV, que tem 25 mil linhas, e fala, agrupe as respostas similares para mim. E ele vai te entregar 5 arquivos de respostas similares. É claro que se você conhecer o mecanismo, você consegue fazer um fine tuning ali, você vai ajustando os parâmetros para chegar em resultados melhores, mas você consegue usar esse tipo de ferramenta. A IBM tem uma ferramenta dessa, pertence à suíte do Watson, mas você consegue fazer coisas drag and drop ali dentro. O Google também tem os serviços dele. A AWS também tem, chama SageMaker, você também consegue fazer algumas coisas em drag and drop. Então existem serviços gerenciados dos quais você não precisa mexer no código, mas estão ali à sua disposição em um nível abstrato, é claro, uma interface gráfica para você trabalhar. O que eu acho que é a interface gráfica, né? Interrompendo aqui o Gianotto, mas só complementando com o João. Acho que essa questão de ter uma interface gráfica talvez seja uma das melhores formas para a pessoa começar, né? Eu tenho, sei lá, tenho dados ali no Excel de compras da minha loja, ou baixei um Hotmart, enfim, talvez tenha dados de uma pesquisa. E aí, gente que trabalha alguns pacotes estatísticos ali no Excel, vamos dizer assim, mas usar um serviço como esse pode dar uma visão melhor dos dados, ou descobrir alguma coisa que não estava lá, né? Sem dúvida, às vezes olhar para esse tipo de informação e tirar a seguinte inferência: qual horário do dia eu tenho o maior número de vendas? É um teste curioso para fazer, e se você tem dentro do teu site um chatzinho que você pode estar à disposição dos teus clientes, quem sabe seja mais curioso você estar à disposição no horário em que existe maior volume de compra. Então são brincadeiras que você começa a fazer e aí daí sim você começa a entender o mecanismo. Eu acho que um ponto legal para a gente mergulhar e começar a entender essa coisa é de fato fazer algo. Então você para, sei lá, 30, 40 minutos e fala, deixa eu ver o que eu consigo fazer juntando essas informações aqui que eu tenho. E aí procura um serviço que faça isso. Pesquisa no Google ali como agrupar similares, usando o drag and drop. Beleza, ele vai te dar alguma solução possível e daí você vai usando. Gianotto? Não, eu ia dizer que ontem mesmo você estava testando, acho que compreende, né? Exato. Da Amazon, que você pode até explicar melhor, mas na verdade a gente está construindo aqui no Grupo Primo um sistema de comunidades e que vai ter interação entre chats. E uma das nossas discussões é como eu modero palavras bad words, né? Palavrões e tudo mais. Então, o João estava fazendo um teste do serviço da Amazon. Ele é caro pra caramba, mas o que a gente poderia ter aqui, de repente, alguém codificando o Python. A gente pode Achei que você ia falar, a gente podia ter um bônus aqui para usar de graça, mas... Também. Voucher aí de uso. Mas foi super legal. O João, é como se ele utilizasse o modelo já existente dentro da Amazon, criasse ali os conjuntos de dados para falar, pô, isso aqui é um palavrão, isso aqui não é um palavrão, e ver se estava funcionando e estava dando as respostas acuradas. É muito comum isso daí. Por exemplo, eu tinha que treinar dados com aeronaves militares, bateria antiaérea. Não é o tipo de coisa que você encontra dados, mas você pode pegar modelos que foram treinados, por exemplo, no Coco Dataset, para reconhecer objetos comuns, porque as primeiras camadas, normalmente, de um modelo de Deep Learning, eles são coisas como formas, né? E você congela, é como se fosse um Frankenstein. Eu congelo 95% da rede neural e eu treino só aquele 5%. É uma coisa possível, porque o problema, né? Você falou de desenvolver uma coisa do zero, aonde que eu arranjo dados? Às vezes você pega uma coisa pronta e só treina no finalzinho para o que você precisa. Isso é totalmente viável. E esses serviços gerenciados, esses tais as a services, né, onde basicamente você tem aquilo pronto para você poder utilizar, como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo. Tô aqui, usa, depois você me devolve, né? Ele é muito interessante porque
a gente cai de novo no ponto que o Janotto trouxe. Nem sempre você vai precisar de um profissional matemático, por exemplo, dentro da sua empresa. Talvez não seja o timing. E muitas das vezes, principalmente em startups, e aí o doutor Fábio pode falar, porque ele investe em startups e ajuda muito, tem as suas próprias startups, a startup ela tem uma limitação de recurso. E ela precisa pensar muito bem quem ela precisa contratar ou qual serviço ela vai precisar gastar. Ela vai precisar investir, porque, por exemplo, vocês falando sobre essa questão de palavras, bad words, né? A gente tem, por exemplo, no Google, um sistema chamado Sentiment Analysis, que é a análise de sentimento. E eu já vi pessoas utilizando o free dele, basicamente para pegar, por exemplo, durante um evento de tecnologia, para ver o que as pessoas estavam falando em relação ao evento nas redes sociais, no Twitter. A API do Twitter, ela é aberta, então é super fácil fazer uma manipulação. Se você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora, não precisa ser um cientista de dados. Você pluga isso lá no serviço do Google de análise de sentimentos, e ele dizia qual era a porcentagem de pessoas que estavam falando coisas benéficas, coisas maléficas ou coisas neutras em relação ao evento. Ou seja, você consegue ter uma informação para você tomar uma decisão, mas muitas das vezes você não vai usar a análise de dados apenas para tomada de decisão. Às vezes você vai utilizar como uma funcionalidade dentro do seu serviço, dentro do seu produto. Então, acho que é um ponto de atenção muito legal que eu extraio do que vocês estão trazendo, que é justamente o timing e a real necessidade que você tem de contratar um profissional com maior profundidade ou talvez uma profundidade um pouco mais rasa, mas que ele seja capaz de usar as ferramentas que já existem. Às vezes, se você não é um profissional desse, mas quer se tornar, é interessante você começar a dar passinhos nessa direção. Então, poxa, como é que eu consigo tirar mais informação deste conjunto que eu já tenho? A gente precisa, de fato, rodar um modelo inteligente para descobrir o melhor horário do dia para estar à disposição? Não, uma distribuição natural por horário você já vai conseguir. Agrupa todo mundo por hora e olha qual é a hora de maior incidência. Isso já é começar a dar passos nessa direção. Então, se você é alguém que quer caminhar no sentido de se tornar um analista, um engenheiro, é importante você começar a dar os primeiros passos nesse sentido. E os pontos levantados são extremamente importantes, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que nem todo mundo vai ser programador ou vai aprender a programar ou vai ser um cientista de dados. Especialmente na minha área. Eu acho que as pessoas já têm um expertise e eles não vão dedicar o tempo. E eu nunca penso na minha vida que eu vou ser melhor que um cientista de dados, que eu vou saber mais que uma pessoa que estuda aquilo 24 horas por dia. Eu acho que o importante é a gente saber conceitos, definições, aplicações para poder conversar, para poder discutir, para poder usar ferramentas, para poder trazer isso para a nossa prática. Então, quando eu falo com meus alunos, quando eu falo com os meus colegas, eu falo isso. Não é importante você aprender a programar como um médico, mas sim aprender a conversar com seu cientista de dados, com seu estatístico, com seu desenvolvedor, para que assim exista uma simbiose que a gente consiga chegar a patamares mais elevados como um time e não como um profissional unicórnio que tem que fazer tudo. Ser alfabetizado nesse sentido, né? Tipo, a gente mencionou aqui várias palavras que para as pessoas são palavras completamente desconhecidas, mas que fazem parte desse universo, né? Não só essas palavras maiores, como machine learning, aprendizado de máquina, que é a mesma coisa, mas deep learning e tudo mais, mas diversas palavras do nosso dia a dia. A gente usou diversos termos que fazem parte do negócio, como churn, por exemplo, né? Que você vai se alfabetizando conforme você vai estando dentro daquele ecossistema. E churn é interessante, eu esqueci de comentar na hora, mas falou uma ação muito bacana que vocês estão fazendo, porque é muito mais caro você trazer alguém de fora que não é assinante ainda para dentro da base do que manter. É só um exemplo que eu lembrei, porque o Spotify mesmo, cada coisa são eventos, né? São séries temporais. O clique, o pause, passar a música, demorar aquela música, eles têm um case muito interessante na hora de churn, então eu tinha esquecido de comentar. Mas acho que ficou em tempo ainda. Legal. Você me fez lembrar de um outro case que é o da Netflix, voltado para essa questão também de tempo de sessão, porque na maioria das plataformas, redes sociais e tudo mais, o tempo de sessão ele é importante para a pessoa passar mais tempo ali dentro. Quanto mais tempo ela passa, melhor para a plataforma. Só que depende de qual estágio que a pessoa tá. Então, por exemplo, a pessoa passar muito tempo na tela scrollando, né, fazendo scroll ali para tomar uma decisão de qual filme ou série ele vai tomar na Netflix, não é tão benéfico. Porque a pessoa pode ficar tão indecisa que fala assim, vou fazer outra coisa. Então, talvez para essa etapa, o tempo de sessão ali não é tão interessante. E aí eu lembro que eles fizeram um teste AB, por sinal, que eles testaram capas distintas para séries e filmes distintos. E São através... São 12 até hoje. Legal. E aí, eles, então, identificaram que um determinado tipo funcionava para um determinado
tipo de usuário. E aí eles começaram então a ver que isso levava menos tempo para a pessoa tomar uma decisão por conta da capa. Então, isso é muito legal, porque eles não só estão se ajudando a pessoa de fato tomar uma decisão e ir lá e assistir o filme e a série, mas estão ajudando a pessoa também. Porque ninguém quer ficar, tipo, uma porrada de tempo, mas eles usaram ali um certo gatilho, né, mental para conseguir fazer com que você tome a decisão mais rápido. É curioso que aí você acaba de trocar a métrica, né? Que inclusive é que eles olham, falam, beleza, eu não olho mais para o tempo de sessão, eu olho para o tempo até o primeiro play. E aí eles contam justamente isso, o tempo que você leva até dar o primeiro play dentro do serviço, o número de cliques que você fez até o primeiro play. O objetivo é outro, não é passar tempo conectado, é assistir a algo. Então a gente olha para o target e fala, eu preciso chegar lá, quais os caminhos que eu vou usar, as métricas, aí a gente vai mudando no processo. Muito bacana. Sensacional. Vamos falar um pouquinho de futuro? Aí vai ser um pouco polêmico. Agora um momento mais opinativo, né? Eu queria saber de vocês, assim, a pergunta que não quer calar. E aí, a inteligência artificial pode matar a humanidade? Ou como o Mário falou agora de pouco, quando que ela vai fazer isso? Em que ano aí vai ser? Cara, eu confesso que me assustam aqueles vídeos da Boston Dynamics lá, aqueles cachorrinhos. Nossa, esse negócio tá muito cara, avançado. Eles fazem aquela tudo, parada, eles fazem cara. mais do que eu, assim. Pular aquelas caixas lá, cara, infelizmente eu não consigo mais, a idade já não permite, velho. Mas me assusta, assim. Já pensou, você ter que... Poxa, é claro que é um cenário muito maluco, mas você ter que lidar com aquilo no seu dia a dia. Passar na rua por um cachorro daquele voltando do mercado com as compras de alguém. Você mexer com ele, ele vai te bater. Então, cara, é uma coisa muito louca, assim. E a Imaginar isso. Xiaomi lançou um recentemente. No ano passado ela lançou um outro que tá pau a pau com o Boston Dynamics, por sinal. Aí desse jeito não dá, assim. É complicado. Eu acho que ainda não para se preocupar no curtíssimo prazo, né? No curtíssimo. Mas no médio prazo é difícil a gente prever. Porque as disrupções tecnológicas, as evoluções, que nem aquela foto icônica de Nova York, no começo da década do século passado, e poucos anos depois. Uma foto só tinha cavalo, na outra só tinha carro. As evoluções, elas não são lineares, né? São saltos evolutivos. É um conjunto de patentes, é um conjunto de avanços no estado da arte, de condições ambientais, de pessoas, que aquilo eclode. Então, assim, talvez não dê nem tempo da gente perceber, né? Então... Não, e é assustador, né? Porque o crescimento do dado é exponencial, as disrupções e revoluções têm acontecido aí num tempo cada vez mais curto, e eu acho que em pouco tempo a gente vai vivenciar grandes mudanças de vida como sociedade e dentro dos nossos trabalhos e empregos. Eu acho que dentro da medicina a gente vai ter novas funções, eu acho que o médico vai ter que se readaptar, dentro das grandes empresas os profissionais vão ter que se readaptar, se reinventar e cada vez mais rápido, porque as coisas mudam numa velocidade que às vezes a gente não está conseguindo acompanhar. Eu acho que isso que torna um pouco assustador como a tecnologia vai influenciar daqui 5, 10, 15 anos. Eu tenho duas preocupações. Uma é uma preocupação mais de sociedade, né? Eu estive no Web Summit no final do ano passado e foi bem na época da polêmica do Facebook, né? De certa forma, algoritmos com muito viés, com muito bias ali entregando conteúdos. Não, interessante é aquela série de papers, eu não lembro o nome da moça, como que ela chamava? Me sumiu o nome agora. Mas ela estava lá no Web Summit falando e foi o tema central do Web Summit foi sobre ética de inteligência artificial, manipulação de sociedade e tudo mais. E essa é uma preocupação e que eu acho que, de certa forma, a gente vai conviver por um tempo. E a outra preocupação que eu tenho é uma parte um pouco menos provável, que é a evolução da computação mesmo, e a evolução também da internet, 5G, junto com computação quântica, a velocidade que o processamento tá tomando, e aquela teoria da conspiração de que os robôs vão começar, né, começar a criar coisas por conta própria ali e a gente desencadear em alguma besteira aí. A Tesla tá anunciando um humanoide, né? Que vem Tesla por aí, Bot. né? É óbvio que é um lado muito mais dark da coisa, mas a gente tem que tomar cuidado, de certa forma, tem que acompanhar, né? Eu, como um pai de 2 crianças, me preocupo principalmente com o tema, o primeiro tema que eu trouxe, né? Porque eu percebo que, de certa forma, minha filha, utilizando redes sociais, ela está sempre ali em contato com recomendações que nem sempre são as melhores para ela, né? E nesse ponto a gente tem que lutar por ter regras, né? Regulamentação e ética de como a gente vai usar
aí essas recomendações, os algoritmos, para que a gente não traga problemas para o futuro. Acho que esse que é o grande problema. A gente ainda hoje tem pouca regulamentação, e esse é um grande problema na saúde, e como que isso pode impactar a gente aí num futuro próximo. Bom, eu tenho um pensamento mais otimista aí. Eu gosto muito do Peter Diamandis, aquele livro Abundância e outras coisas que ele coloca. E eu acho que em todos os momentos tem esses saltos e tem essas mudanças todas que traz um monte de ansiedade, traz desemprego, traz novos empregos. Mas vendo essas coisas que ele fala, né, as pesquisas, algumas coisas de evolução, elas sempre foram para melhor. Porque esse aspecto humano, ele vai estar no centro. Então, hoje tem muitas coisas desregulamentadas. A gente estava falando, por exemplo, sobre se um carro atropelar alguém, enfim, esse tipo de coisa. Mas aí aparece uma discussão em torno daquilo. Então, uma discussão ética nossa. Então, estamos capturando dados das pessoas, que dados podemos capturar? Estamos construindo robôs, o que eles vão poder fazer, né? Será que vai ter um robô aqui, ele pode ser meu chefe, por exemplo? Então, essas discussões eu acho que elas vão ocorrer, estão ocorrendo. E, poxa, se você vê nessa questão de avanços tecnológicos, né? Que sempre a gente olha as coisas que estão ruins, né? Mas acho que eu vi uma imagem no LinkedIn recentemente, em 1800, 95% das pessoas estavam abaixo da linha de pobreza. 95%. E aí, se a gente pensar, acho que, sei lá, 1900 e alguma coisa, não sei exatamente quanto que é, mas é um negócio muito melhor. Tinha visto lá na imagem, acho que uns 20%, por exemplo. Então, no final das contas, a gente tem um monte de tecnologia que permite a gente produzir melhor agricultura, tirou alguns empregos, gerou muito mais emprego, mas a gente também tem uma área cultivável, uma produtividade gigantesca, né? Você pensar, tem equipamentos de diagnóstico que substituem médicos, em parte, alguns, mas também levou a medicina para outros lugares. Se pensar nem há tanto tempo, né? Só para concluir, poxa, talvez há 20 anos, cara, eu tinha que vir para São Paulo fazer exames, cara. Aí você fala, bom, agora temos equipamentos de diagnóstico, de tomografia e etc., que fazem isso muito mais rápido, ou dão suas recomendações, ou fazem tipos de coisa, mas substituir o médico, não, levou para outros lugares. Então, cidades pequenas que não tinham, locais que não tinham. Então, eu acho que a tecnologia é criada pelos humanos, né? No final das contas. Então, se a gente parar para pensar, o bom uso ou o mau uso vai ser das nossas discussões, né? Uma coisa que me vem muito à mente, assim, de tudo que vocês trouxeram, isso que você falou, Mário, é muito ônus e bônus, né? Minha maior preocupação é o ser humano não evoluir como sociedade ou como ser humano, como criticidade frente àquilo que a gente tem como evolução tecnológica. Obviamente que a gente não evolui no mesmo nível, na mesma velocidade. Mas me preocupa um pouco, por exemplo, a gente já conversou sobre deepfake, por exemplo, né? Então, a gente tem os problemas das fake news. Já é um problema por si só, né? Alguém pegar simplesmente mandar uma mensagem ou fazer um inspect de uma notícia e mudar o título e sair mandando para as pessoas, elas vão acreditar. Mas com o poder computacional, uma inteligência artificial, a gente consegue muito, muito longe. Como o Reface App, que mais do que eu dizer que o título de uma notícia no Globo.com é uma coisa, é eu fazer de conta, eu fingir que alguém falou alguma coisa. E eu tenho áudio para provar, eu tenho vídeo para provar, mas não é real. Ou seja, os níveis que a gente pode ir de mentiras, eles são muito grandes, né? Então, eu sempre vi a tecnologia, desde quando eu entrei nesse universo, como inócua, como uma ferramenta que vai depender muito do uso, mas ela pode ser usada isso de uma forma maléfica ou uma forma benéfica, assim como com os conhecimentos de hacking, por exemplo. O White Hat Hacker, ele tem os mesmos conhecimentos que um hacker do mal, mas ele utiliza isso em prol de defender uma empresa. Então, é muito questão, na minha visão, a maior preocupação é a gente... e a gente está fazendo esse trabalho aqui agora de levar o conhecimento para mais pessoas, para que as pessoas possam também estar mais preparadas para quando esse momento chegar, ou para quando esse deepfake, por exemplo, chegar ali no seu WhatsApp, né? Até para entender discussões, né? Conseguir participar de discussões e entender a diferença entre um data engineer e um science engineer. Então é importante a gente estar sempre antenado, igual a gente falou, poxa, estar sempre ligado nas coisas novas, é ter a capacidade de discutir e discutir além do técnico, discutir os aspectos da sociedade, como isso vai inferir, ter ou não ter um motorista, quais são os aspectos, por que a gente deveria ou não deveria usar certo caminho. Então, é sempre, até hoje, é sempre especulativo. A gente sempre acha que isso pode ser melhor ou aquilo pode ser melhor. Mas, claro, ter
o contato, e de fato o que a gente está fazendo aqui no podcast, é ter o contato com esse tipo de informação para que você tenha insumos para uma discussão. Não seja excluído dessas discussões, né? Você consiga participar e contribuir com elas, né? O importante é educar as pessoas, né? Então, que as pessoas possam entender e usar a informação da melhor maneira, porque durante a pandemia, acho que todo mundo aqui tem grupo de WhatsApp, e a gente viu essa infodemics, né? Essa pandemia de informação fake chegando, sendo repassada, dividindo famílias, fazendo amigos brigarem. Então, não é nem só no âmbito de negócio que isso vai impactar, mas de relação social. Hoje, por causa dessa infodemics, tem família que não conversa, tem pessoas que não conversam com as outras porque alguém acreditou em algo que não era real e que gerou discordância dentro de uma família, de um grupo de amigos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí em como a gente educa as pessoas para que elas possam avaliar da melhor maneira possível a informação que chega. Agora que as famílias estão se reunindo, vem o ano eleitoral. Aí, Poxa, as famílias iam passar o Natal. Mas eu acho também essa divulgação é muito importante, e principalmente num aspecto, as pessoas sempre acham que só quem é de tecnologia, quem é de exatas, quem tem diploma, quem tem formação. Data Science traz muita oportunidade para quem quer trabalhar na área mais inovadora, né? Porque é inovadora. Tudo que a gente falou aqui, poxa, às vezes a pessoa tá ali cara, olha, a gente tá falando de inteligência artificial para salvar vidas, diagnósticos médicos, fazer recomendações, ajudar uma empresa a crescer. Isso tudo de Data Science é bom porque não depende de uma formação específica. Como você aplica Data Science em tudo? Você tem, sei lá, no setor jurídico, contrato de risco de confidencialidade em contrato. Você tem muitas coisas automatizadas, você aplica Data Science. No marketing, você aplica Data Science, finanças. Então, na área que você tem a formação ou que você não tem a formação, você consegue ser um cientista de dados. É muito democrático também. E a gente tem informações em todo canto. Não vou aprender com um professor da minha cidade, da esquina, se eu tenho à disposição o melhor conteúdo de Stanford, MIT, Harvard, às vezes legendado. Então a informação é muito democrática hoje. Você até disse pra mim que uma das suas maiores referências é formado em filosofia. O Jeremy Howard é formado em filosofia. Exatamente. E, poxa, mesmo no Brasil, a gente tem o Mário Filho. O Mário Filho, ele não tem formação nenhuma. E cobrava $300 a hora da consultoria dele, né, na Upwork. Um tremendo profissional, um dos maiores nomes que a gente tem. Você vê como que todo acesso, tem que aprender cálculo 1, 2, 3, você tem à disposição. Então é muito você entender, obviamente, tem muita informação dispersa, muito conteúdo ruim, mas é como qualquer coisa que a gente começa meio perdidão. Mas você tem que começar, e daí as coisas vão se alinhando. Eu acho assim, até senti que eu fui um pouco, Mário, super otimista, né? Eu achei que Não, eu foi pessimista mesmo, né, cara? Pô, Mas é que pra mim, o lado... BRD animado aí, né? O lado principal é que, se acontecer alguma coisa ruim no lado da... Eu vou falar mais de machine learning mesmo, assim, e deep learning, que a gente tem um computador tomando decisão pra gente, pode ser um estrago grande, sabe? Eu acho que é óbvio, cara, que tem coisas incríveis. Eu amo chegar na Netflix todos os dias e ver que minha vitrine é diferente. Pô, eles estão pensando em mim. Eles sabem o que eu quero assistir. Alguém está pensando em você, né? Pra quem está se sentindo sozinho, né? Eles quem? Os robozinhos lá, né? Mas, assim, tem essa linha tênue que, cara... Não vejo outra forma de falar isso, que grandes cagadas podem acontecer se não tiver responsabilidade. Acho que o meu tom foi nesse aspecto, né? E é isso. Só queria trazer de volta aqui para dizer que eu tô positivo também, Mariel. Estamos juntos. É isso aí. Esse também é um estágio importante do processo de machine learning, de aprendizado, que em grande parte dele ele é assistido. Então, esse aprendizado, a gente não deixa que ele corra sozinho, justamente por um pouco de medo, uma linha de medo do que pode acontecer com isso, e outra que a gente precisa sempre dar o rumo, assim. É igual ensinar uma criança a falar. Ela nunca sai falando palavras extremamente complexas. Você vai polindo aquela fala. Você mostra para ela, sei lá, uma galinha e fala aquilo é uma galinha. E depois você mostra um pato, ela vai falar galinha, ela não fala pato. Então você tem que ajudar ela a chegar naquela linha normal, e é o mesmo processo que a gente faz com sistemas inteligentes, é assisti-los para que esse tipo de coisa não aconteça. Quem quiser um pouco de otimismo, vale a pena assistir Westworld, né, na HBO também, Ex Machina, são revoluções de máquinas, cenário catastrófico, assim. Pra quem tiver muito otimista, quiser ficar um pouquinho pessimista. Eu acho que o grande problema é que quando a gente olha o impacto negativo que pode ser, né, a gente fica um pouco com medo, com receio, mas existe é muito positivo o impacto que pode trazer. Eu gosto sempre de trazer uma analogia. É igual ser um goleiro, né? Ser goleiro é a profissão mais ingrata que tem. Você pode fazer 300
defesas perfeitas, mas se você tomar um frango, você vai ser culpado, a torcida vai lembrado pegar no seu dessa pé, vai forma. ser lembrado para sempre. E é isso que vem com a tecnologia, né? Se fizer milhões de decisões boas, mas uma errada, a gente vai lembrar da errada, porque o ser humano, ele foca naquilo que dá errado e aquilo vai fazer com que a gente possa queimar uma tecnologia ou atrasar o desenvolvimento no longo prazo. E o Janotto, sem dúvida, ele acredita, pessoal, muito na inteligência artificial, até porque nós utilizamos aqui. Me ajudem aí, pessoal. Eu acho que é muito isso, assim, se nós estamos aqui agora falando a respeito de inteligência artificial, é acima de tudo porque a gente acredita que ela é uma ferramenta absurda de incrível para impactar positivamente a vida das pessoas, dos negócios, na saúde, em todas as áreas praticamente, né? Assim como programação está em tudo, inteligência artificial também pode estar em tudo, né? Você trouxe exemplos lá da Força Aérea, né? De aviões, com dados espaciais, de saúde, a gente trouxe para negócios, para marketing e tudo mais. Então, assim, pode estar em tudo. Mas é super importante a gente trazer essa dualidade. De que existem riscos, existem pessoas que podem ser, sem dúvida, prejudicadas, como quase que em qualquer área. Porque a gente está falando de algo que tem muito poder. É algo que consegue... A gente está falando de tomada de decisão. E toda decisão tem suas consequências. Né, pessoal? Então, eu quero pedir uma última dica e que vocês já deixem também. A gente vai... né? Aquele momento, tipo, estamos finalizando. Mas uma última dica e principalmente as redes sociais para que as pessoas possam se conectar com vocês, continuar em contato, mandar... Pessoal, eles são muito acessíveis, tá? Extremamente acessíveis. Mas começa aí pra gente, Carlos, por favor. Dados são o novo bacon. O pessoal fala que dados são o novo petróleo, não, dados são o novo bacon. Mas o pessoal pode seguir, eu tô publicando sempre dicas, né? Então, tentando promover ao máximo o conteúdo. Muito inspirado realmente no que o Jeremy Howard, eu falo tanto dele. Você já percebeu que eu realmente gosto dele. Percebemos. Mas desde a Fast AI, quando eu vi lá, né, propósito, missão, valores, que não é só uma plaquinha na empresa que ele coloca, mas o como é derrubar barreiras. E eu sempre tive essa visão de tirar esse viés de, parece só quem esteve inserido no mercado técnico. Não, qualquer pessoa pode e deveria aprender programação e qualquer pessoa pode se tornar um cientista de dados. Então é tudo levando nesse sentido, principalmente quebrando vários mitos, né, em termos de idade, formação, diploma. Então pode seguirem lá no carlos_melo.pai com Y, né, PY. Perfeito. E manda mensagem, sou extremamente acessível, respondo todo mundo por áudio. Eu aproveito os tempos, coloco no Viva Voz, vou respondendo no carro por áudio ali. É até uma dica que o Carlos sempre dá sobre programação, que a gente acabou falando antes, mas não falou aqui, é que aprender programação com ciência de dados, porque é diferente você aprender Totalmente. Python para ser um programador back-end e você aprender Python para ciência de dados. Então essa é uma dica que o Carlos sempre dá e que eu gosto muito. É importante porque as pessoas pensam, vou aprender muito Python, você não sabe o quanto é muito, você está aprendendo uma coisa que você ainda não tem bagagem. Qual que é o risco? Você não precisa, inicialmente, aprender conceito de testes unitários, programação orientada a objetos, coisas mais aprofundadas e coisas que vão para o lado do desenvolvimento em paralelo. Mas eu dependo de uma coisa. Como na faculdade, como na escola, você tem matérias que estão acontecendo ao mesmo tempo, que uma depende da outra, mas somos seres humanos, inteligentes, e a gente aprendeu a lidar com várias coisas. Então, primeiro mito, aprenda uma... Não, aprenda as duas. Mas eu só tenho uma hora... Não, divida então. Mas aprende simultaneamente, que vai ser muito mais eficiente. Você vai chegar... E quando você evolui como cientista de dados, é inevitável, você evolui como programador também. Aí tá o pulo do gato. A principal dica é parar de procrastinar, né? Os dados estão aqui, entender de dado e reportar de dado é o presente, é o futuro de todas as profissões. Então, acho que todo mundo tem que ter aí pelo menos um básico sobre como olhar para dado, como integrar com inteligência artificial. E não tem desculpa mais que não existe informação. Acho que a informação está disponível em diversos canais, desde sites especializados, até mesmo no YouTube. Então, é gratuito. Então, você não pode falar que, eu não tenho nem dinheiro para aprender. Acho que quem quer aprender pode começar a aprender hoje, não amanhã. Então é importante que as pessoas tenham essa ideia que o dado veio para ficar e todo mundo vai ter que aprender a lidar, interpretar e usar esse dado no dia a dia. Como que a galera se conecta com você? drfabio.morais, e lá eu trago bastante informação para ajudar o pessoal aí que quer começar a aprender também. Show de bola. E eu, como bom programador que sou, vou deixar referências técnicas. Mas, poxa, eu vou deixar caminhos aqui. Eu acho que a gente falou bastante sobre ferramentas, né? Eu abordei um pouco ferramentas, sobre como a gente consegue começar a fazer alguma coisa. E vou deixar aí os caminhos. Então, poxa, a suíte da IBM, a gente falou que, tenta usar a IBM Watson para fazer drag and drop. E essas ferramentas, elas não são somente pagas.
elas têm um pedaço ali que você consegue usar grátis. É só criar uma conta, ele vai te dar geralmente 1 ano para você usar um conjunto de ativos de forma gratuita. Então, a IBM tem isso, você pode ir lá no Cloud IBM, pesquisa no Google Cloud IBM, entra lá, cria uma conta, descobre como estão as coisas de inteligência ali dentro e vai usando. O Google também tem a suíte dele, também te dá ali um conjunto de ativos de graça. O Google Colab, a gente falou, é uma ferramenta 100% aberta, então você vai conseguir usar um extremo poder computacional, às vezes 16 GB, 32 GB de RAM, você usa direto ali de graça no browser à sua disposição. Então, vou deixar aí essas referências para a galera que quiser começar a escrever alguma coisa, mergulhar, criar uma continha nesses serviços e começar a brincar com qualquer coisa ali. E, de fato, a grande dica é: isso não é pago. Não é exclusivamente pago, é também pago. Então, essa é uma grande dica aí para a gente começar a molhar o pezinho. Do lado técnico, minha dica é assim, tem o conceito de SQL, né, que é uma linguagem que a gente faz, trabalha e manipula, faz buscas, pesquisas em dados, acho que é importante. Conceito de SQL, teoria de conjuntos, está ali no começo da formação de um analista de dados, né? E no lado mais de sociedade, tem uma newsletter que eu gosto muito, brasileira, chamada The Shift, THESHIFT, theshift.info, depois a gente deixa lá no link do podcast lá, que são 2 escritoras brasileiras que falam muito sobre inteligência artificial. Então, são cases no mundo, o que está acontecendo de bom, o que não está acontecendo de tão legal também no dark side da coisa, mas tem uma foto global de utilização de inteligência artificial na sociedade. Bom, o meu é Mário Trentin em todas as redes aí para facilitar, né, em vez de ficar trocando de nome. E a minha recomendação tem um livro que é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, porque eu acho que ele traz uma coisa que é muito mais superficial, assim, né, embora seja um cara profundo também, mas não é uma leitura difícil. Então, no mínimo, quem não conhece nada de tecnologia vai conseguir ter uma visão lá de várias coisas que estão acontecendo e como isso impacta a sua profissão, como isso pode impactar os modelos de negócio da empresa. Para quem quiser, talvez, se aprofundar mais na área de dados, acho que o livro de storytelling com dados ali, acho que storytelling... Storytelling com dados. Com dados. Mas o principal é Data Science for Business, Data Science para negócios. Exatamente. Qualquer pessoa, não vou trabalhar, vou só... Não, leia. Exato. Mas eu não tenho... Não, cara, leia. É o melhor livro que com certeza vai contribuir muito para pelo menos te dar uma visão. Porque se você não for o cara que vai aplicar, que vai botar a mão na massa, no mínimo você vai ser o decisor ou que vai... mas sou gestor público, você vai ter que fazer uma licitação. Você vai ter que contratar um serviço, um software, então você tem que entender o que tem de inteligência artificial e ferramentas, né, que possibilitem você o quê? Apoiar o processo decisório. É isso aí, concordo plenamente. Acho que esses 2 livros, né, tanto o Klaus Schwab quanto esse Data Science para Negócios, eles dão essa visão geral para quem quiser entender um pouquinho mais e procurar serviços low code, né, dentro do Power Platform tem um módulo de inteligência artificial, todos os serviços que o João falou aqui também, aí para quem for experimentar, acho que essa é a dica, né, use os gratuitos. Bom, vocês deram quase todas as Todas dicas, as né? dicas, não sobrou nenhum. Tá, eu sempre esqueço das minhas redes, sem né? dúvida, né? Sobrou nenhuma polêmica, né? Outro no Spotify. Sobrou nenhuma polêmica? Foram todas já? Rodrigo Gianotto com 2 T's. Rodrigo em Gianotto. todos os lugares. Rodrigo Gianotto, se conectem, pessoal. A minha dica, brincadeira. A minha dica é se conectem com as pessoas aqui. Mas eu vou deixar uma dica talvez um pouco mais profunda para quem talvez já esteja na área ou realmente se interesse por entrar de fato para trabalhar com, que é conheça o Kaggle. É Kaggle. É uma comunidade com diversos desafios. A gente até brinca que o Hello World, que é a primeira palavrinha ali de programação da área de ciência de dados, é o desafio do Titanic, né, que você consegue encontrar lá dentro do Kaggle. É extremamente divertido e você consegue se desenvolver. Quando eu comecei, eu sou aluna do Carlos Mello, aprendi Python com ele, e um pouquinho de ciência de dados também. E aí eu fui direto para o Kaggle justamente porque lá tem diversos datasets, né? Tem bases de dados para a gente poder trabalhar e diversos desafios que vão te tirar da sua zona de conforto e você começa a entender como isso pode ser aplicado em diversos cenários, lúdicos e não lúdicos, né? De negócios também. Então eu recomendo fortemente que vocês pesquisem sobre o Kaggle, que pode ser para quem talvez já esteja um pouco mais envolvido aí com a área de ciência de dados. Pessoal, que episódio, hein? Curti Muito demais legal. essa conversa com vocês. Sobrevivemos ao AI. Ufa, mais um dia. Quero agradecer demais, Carlos. Obrigado por ter vindo aí de Obrigado você pelo longinho. convite.
Obrigada demais por ter vindo de muito longe, diretamente do Canadá. Obrigada, João, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Enriqueceu demais a nossa conversa. Janotto, Mário, sempre um prazer estar do lado de vocês. Não se esqueça de se inscrever na plataforma que você estiver utilizando. Se for no YouTube, clica no sininho. Se for no Spotify, já se inscreve aqui no nosso podcast para você não perder os próximos episódios. Dá uma olhadinha na descrição, deixamos vários links, como por exemplo das nossas vagas. Temos Links das vagas. temos vagas. Vem trabalhar com a gente é legal. Tem vagas de dados, Tem vagas inclusive. de dados, exatamente. E também a nossa newsletter de tecnologia. Estamos entrando com um pezinho bem legal aí. Primotech, newsletter de tecnologia. Então fica de olho porque tem muita coisa legal por vir. Valeu, pessoal. E a gente se vê numa próxima.